para nós pregarmos. Amém. Uma bênção. Momento especial. Momento que Deus nos dá a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. E orei bastante para que Deus pudesse falar primeiro ao meu coração, depois falar ao coração da igreja. Nós estamos passando por momentos difíceis, não apenas eu, minha família, mas muitas pessoas da igreja. Nós temos participado dos cultos de oração e temos visto a colocação dos pedidos, o que os irmãos estão pedindo para que orem por eles, pela vida deles, pela vida das famílias, e nós vemos que são momentos aflitivos, momentos difíceis, e eu falei: Senhor, fala primeiro ao meu coração. Eu preciso, como um profeta. O profeta, ele falava muitas vezes do que ele estava vivendo. Existiam experiências que precisou que um homem, um profeta, se casasse com uma prostituta para que ele pudesse sentir a dor de uma traição. E esse profeta casou-se com uma prostituta e ele dirigiu a palavra ao povo de Israel da seguinte maneira: olha, assim como dói o teu coração que a tua mulher te trai, eu, Deus, me sinto traído pelo meu povo, Israel. Então muitas vezes nós trazemos a palavra do Senhor, mas nós precisamos primeiro recebê-la. Nós somos instrumentos de Deus para trazer a palavra de Deus, mas em primeiro lugar Deus tem que falar conosco. Nós precisamos ouvir também. E eu louvo a Deus porque na busca dessa palavra, o Senhor colocou de maneira muito clara, muito evidente do que nós precisaríamos tratar nessa noite. Coloquei um tema que diz que o tema dessa palestra, desse sermão é vencendo o desânimo. Você vai falar: puxa vida, pastor, por que você está falando de desânimo? Porque nós nos sentimos desanimados muitas vezes. Nós somos humanos. Você fala: mas você é cristão, não é? Sou. Mas você tem tanta luta que de repente você se sente desanimado. Não é pecado você se sentir desanimado. Só que nós temos que vencer esse desânimo de alguma forma. Mas nós não conseguimos fazê-lo por nós mesmos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E aí o Senhor me deu essa palavra para que nós dividíssemos com a igreja nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. 2 versículos apenas para a leitura, e depois deixe a Bíblia aberta nesse capítulo. Segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Esses 3 versículos, melhor dizendo. Todos acharam? Digo amém. Esperar colocar aqui na tela, se amém, já está na tela, obrigado. Aqui tem um subtítulo, pelo menos na minha Bíblia, que fala o motivo e o efeito das aflições. Aflições, necessidades, angústias, tempestades que vêm contra a nossa vida. E o apóstolo Paulo escreve: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, olha o que o apóstolo Paulo escreve. E a maioria das cartas dele escreveu dentro de uma prisão. Ele fala: as nossas leves e passageiras aflições estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. E versículo 18 ele continua dizendo: sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis, eles são temporais, ao passo que os que se não se veem, eles são eternos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós te louvamos porque a tua palavra, ela é vida. A tua palavra é alimento para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração. E Senhor, eu peço que nessa noite tu possas falar ao coração de cada um dos irmãos aqui de maneira direcionada, diferente, porque cada um tem uma necessidade, mas o Espírito Santo é o mesmo que opera na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Por isso, Senhor, fala no coração de cada um deles. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quando nós
estamos com essa Bíblia aberta aqui nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, nós vemos que Paulo começa o capítulo no primeiro versículo 4, capítulo 4, verso 1, ele começa com a seguinte frase: portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Ele começa o capítulo falando para o povo de Corinto, para aquela cidade, aqueles irmãos, a quem o Paulo foi o evangelista que levou a Cristo para eles, foi o primeiro pastor da igreja de Corinto, passou lá um tempo ministrando no coração daqueles homens, daquelas mulheres, e ele volta a escrever: olha, vocês não desanimem. O que significa isso? Significa que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabia que existia alguém lá precisando um chacoalhão para que acordasse desse momento de tribulação e luta e não desanimasse. Você vai falar: poxa, mas eles tinham tanta luta assim? Você imagina, meu irmão, nós achamos que nós temos lutas, mas na época de Paulo, na época da igreja primitiva, a igreja de Atos, as pessoas, por simples fato de confessar que eram cristãos, elas podiam ser mortas, elas poderiam ser penduradas dos postes para iluminar a cidade de Roma, colocadas numa tina de azeite e colocado fogo nelas, para que elas pudessem iluminar a noite romana. Então dá para você entender porque Paulo fala para ele: não desanime. É porque a luta não era pequena, é porque a aflição não era pequena. E quando Paulo escreve a segunda carta de Coríntios, ele também estava desanimado, porque aquela igreja que ele levou para Cristo estava se voltando contra ele, por causa de falsos mestres que levantaram naquela igreja. E ele escreve uma carta de repreensão, mas ao mesmo tempo exortação para que eles acordassem, para que eles não se deixassem levar por falsos líderes e que eles não desanimassem pela luta que eles estavam vivendo. E ele termina no versículo 16 que nós lemos, ele continua com a mesma mensagem. Ele começou o capítulo falando para que não desanimemos, e ele continua no versículo 16, ele volta a repetir: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Então ele começa o capítulo e ele termina o capítulo falando da mesma mensagem, falando para que o povo não desanimasse. Se nós lermos o capítulo todo, nós vamos ver que tem um contexto que ele fala de vasos de barros que guardavam algo muito precioso. Paulo faz a comparação de que nós somos frágeis, que nós somos, ele usou a figura do vaso, um vaso de barro, não um vaso de ouro forte, bonito, caro, um vaso de prata, um vaso cheio de honra, um vaso que custasse muito. Não, ele comparou que nós, eu e você, nós somos comparados a vasos de barro, que eram coisas baratas, simples, frágeis, mas que dentro deles existia um grande tesouro. Sabe qual é o tesouro que nós temos dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. É o próprio Cristo que está dentro de nós, e que nós muitas vezes esquecemos, porque nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos pobres, nós somos fracos, vasos de barro. Só que dentro de nós guarda-se um grande tesouro, o tesouro mais precioso, que é o Senhor, é o Evangelho que é o poder da salvação, é o Evangelho que nos levou à reconciliação com Deus. E essa é a mensagem principal do capítulo 4 de 2 Coríntios, que Paulo fala que dentro de nós existe um grande tesouro. Por isso nós não devemos e não podemos desanimar, mesmo que estejamos passando por lutas e por problemas. Aleluia. A palavra de ordem de Paulo era então sobre esses vasos de barro, para que eles não desanimassem. Ele começa e termina o capítulo falando nisso. O desânimo vem sobre nós, irmãos, sobre as nossas vidas, e muitas vezes impede o agir de Deus sobre nós. Nós ficamos paralisados pelo desânimo, nós ficamos inertes, e nos impede de recebermos e sentirmos tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós. A palavra de Deus nos diz que os planos do Senhor sobre a nossa vida são bons. Se os planos do Senhor são bons,
mesmo que nós passemos por aflições e por lutas e por obstáculos, o Senhor está conosco e Ele nos dará a vitória. Amém? Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente obscuras. O crente é um bicho estranho, é uma coisa, desculpe usar o termo bicho, querendo usar aqui uma expressão. As pessoas do mundo, e eu já fui do mundo, já fui de uma outra religião, e eu encarava os crentes como malucos. E veja se nós não somos malucos. Nós adoramos um Deus que nós não vemos. Eu era católico, eu estava acostumado a adorar imagens. Eu me prostrava diante de uma imagem e muitas vezes eu tinha que tocá-la, para poder crer que ela podia fazer algo por mim. E de repente eu aprendo pela palavra de Deus que eu não preciso ver o meu Deus, eu preciso crer no meu Deus. Eu não preciso saber que Ele tem uma forma corpórea, visível, mas eu sei que Ele é poderoso. Olha como o mundo me vê, a você e a mim. Eu estava vendo esses dias a esposa do presidente orando de joelhos, e todas as pessoas criticando, a maioria dos jornalistas criticando. Eu vou usar o exemplo dela, eu não sou bolsonarista, nada disso, não estou falando de política aqui, esqueça. O púlpito não é lugar de se falar de política. Mas eu quero usar um exemplo. O povo do mundo que não conhece a Cristo, olha uma mulher de joelhos, numa cerimônia governamental, presidencial, e fala, essa mulher é louca. E nós não pensamos diferente quando nós não conhecemos a Cristo. Nós temos a mesma imagem se nós não conhecemos a Cristo. O que essa mulher está fazendo? O que ela está orando? Quando o médico desengana algum dos nossos parentes, ou nós, ou seja lá quem for, fala, você tem uma doença terminal, você não tem saída, ou vamos levar para o lado financeiro, você está quebrado, tua empresa acabou. Muitas pessoas podem olhar e falar, acabou, é o fim. Mas nós podemos orar de joelhos e clamar, Senhor, se for da tua vontade, minha empresa quebrou, mas se for da tua vontade, tu podes me dar outra empresa ainda maior. E as pessoas olham para nós e falam, você é louco, você é louco. E aí eu comecei a pensar, antes de fazer essa pregação, me lembrei do profeta Ezequiel. No capítulo 37, o profeta recebe uma ordem de Deus para que ele profetizasse para o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo um momento terrível, terrível. Estava afastado de Deus, um momento que não tinha saída. Os exércitos cercando, enfim. Acabou o povo de Israel. E aí o Senhor dá uma visão para Deus dá uma visão para Ezequiel de um vale de ossos. Vale de ossos, irmãos. Dá para você imaginar vale? Vale é algo que você vê assim, até uma distância infinita, bem longe. E diz que esse vale estava cheio de ossos secos, não apenas secos, mas sequíssimos, diz a palavra de Deus. Algumas versões falam isso, ossos sequíssimos. E Deus vira-se para o profeta e fala, profetiza, que eu tenho o poder de levantar esses ossos. Aí você imagina quem não fosse de Israel, ouvindo o profeta, exclamando e orando, Senhor, levanta esses ossos. Diz a palavra de Deus lá no capítulo 37, que Ezequiel escuta os ossos, um tilintar de ossos se levantando, e os esqueletos ficando em pé. E apenas não esqueletos, mas começam a sair nervos, músculos, carne e pele sobre esse corpo. E aí o Senhor ainda agora manda um espírito. Não adianta só ter corpo, porque é um corpo morto. Se não tiver o meu espírito, se Deus não soprar o espírito em nós, nós estamos mortos. E diz a palavra de Deus que naquele momento que o profeta profetizou isso, os ossos começaram a ter vida e se levantou um exército. O que Deus estava querendo falar com isso? É que Ele tem poder de fazer milagres. O impossível. Lázaro estava 4 dias numa cova, cheirando mal. E Jesus falou, vem para fora. Como é que vai vir para fora o morto? E nós conhecemos a história. Lázaro ressuscitou. E muitas outras histórias.
Eu estava ali me lembrando, querendo escrever, e eu me lembrando, a passagem do Mar Vermelho. Deus tirou o povo lá do Egito, Deus liberta aquele povo. Imagina, milhões de pessoas, não centenas, mas milhares de pessoas andando, mulheres, homens, idosos, crianças, levando galinha, tocando gado, ovelha. Imagina, dá para você imaginar? Você consegue imaginar isso? E aí Faraó se arrepende de ter libertado Israel e fala: agora eu vou acabar com eles. Eles estão indo em direção ao mar, não tem saída, eles vão chegar no mar, não tem para onde ir. E realmente, o povo de Faraó, os soldados de Faraó vêm atrás com os seus cavalos, seus cavaleiros, e Moisés chega com aquela multidão diante do mar. E agora? Aí muitas pessoas poderiam falar: agora acabou, é o fim. Mas não, eles oraram, pediram para que o Senhor mandou a ordem: Moisés, abre o mar. E o mar se abriu. Mas isso é para doido, irmãos, isso não é para pessoas sãs. Isso são pessoas que creem no sobrenatural. E eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio num Deus de milagres, como nós cantamos. Eu não apenas canto, eu vivo. Cantar, todo mundo pode cantar, agora viver que o Senhor tem poder de fazer milagres é diferente. É diferente, completamente diferente de cantar. Qualquer um pode cantar. Agora viver, quando as aflições chegam, é só o Senhor. Então esses momentos, irmãos, eu gostaria de trazer isso para você. Nós temos que vencer o desânimo. Você pode estar desanimado por vários fatores, vários. Existem inúmeros fatores que nos levam ao desânimo. Mas o Senhor tem poder de tirar-nos desse estágio de desânimo. Aleluia. Nós somos os únicos capazes de frustrarmos os planos de Deus. O diabo não tem poder de frustrar os planos de Deus. Nós temos. Deus nos deu o livre-arbítrio. O que significa isso? Eu escolho em crer nas promessas ou não. Eu escolho crer num Deus todo-poderoso ou me acovardar diante das lutas. É o livre-arbítrio. Eu posso ficar desanimado, me lamentando, me entristecendo, ou posso me levantar e crer num Deus que tem poder de restaurar a minha vida. Essa é uma opção que cabe a mim e você. Aleluia. O apóstolo foi inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, para nos ensinar o que devemos fazer para que o agir de Deus venha até nós. E Paulo foi cheio do Espírito Santo para escrever essa carta, nesse capítulo especialmente, para falar sobre o desânimo, para que nós pudéssemos ter hoje uma resposta para a situação que nos encontramos. Lembrando que a Bíblia, ela tem todas as respostas para as nossas inquietudes, para os nossos problemas. Ela é a nossa regra de fé. Se você precisa uma resposta de Deus, não vai procurar profeta, você tem a Bíblia para falar contigo. E Deus fala hoje através da Bíblia. Deus fala também através de profetas, mas Ele já deixou escrito o que eu e você precisamos saber. Agora eu preciso conhecer, eu preciso ler, e eu preciso crer naquilo que eu leio. Aleluia. Fazendo um resumo da vida do apóstolo Paulo, Paulo tinha tudo na vida, motivos, irmãos, humanos, para desanimar. A verdade era essa. Fazendo um resumo bem curto, não quero me alongar. Resumo curto da vida de Paulo. Paulo era um homem poderosíssimo, culto, extremamente culto, falava vários idiomas, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, que era o homem mais sábio da época, foi o professor de Paulo. Se fosse hoje, se nós fizéssemos uma comparação, ele teve o melhor professor que poderia existir. Ele frequentou essa faculdade com esse professor. Paulo era um homem que tinha todo o poder. Se nós lembrarmos, sobre Paulo estava a ordem para matar Estevão. Paulo é um perseguidor da igreja cristã. Ainda antes da conversão, antes do capítulo 9 do livro de Atos, ele era um perseguidor dos cristãos. E ele tinha autonomia e poder para mandar prender e matar. E ele o fez várias vezes. Mas Paulo, no capítulo 9, ele teve um encontro com Cristo. E a sua vida foi transformada.
Daquele homem poderoso e perseguidor, ele passou a ser uma pessoa humilde e que recebeu uma ordem de Deus, diretamente de Cristo. Ele não foi convertido, irmãos, por um missionário, por um pastor. Ele foi tocado pelo próprio Cristo, numa visão. E Cristo falou que ele deveria sofrer muito, muito por amor dele. Mas que ele seria extremamente usado para pregar aos gentios. Quem eram os gentios na época? Os gentios eram os gregos, eram os romanos, eram todos aqueles que não eram judeus. E Deus escolheu a Paulo para levar essa palavra, esse ministério da reconciliação, o evangelho a esse povo, aos romanos e assim por diante, aos gregos. Paulo tinha acesso a todos esses povos. Mas ele passou, em vez de ser um perseguidor, ele passou a ser perseguido pelos próprios povo judeu e pelos próprios romanos, e acabou sendo morto por isso. Pagou com a sua própria vida a missão de levar a palavra de Deus para esses povos. Aleluia. Esse é um pequeno resumo da conversão de Paulo e o que Deus tinha para fazer com Paulo. E dá para a gente imaginar quantos momentos de desânimo Paulo não enfrentou. Depois nós vamos ter a oportunidade de ler um pouco mais à frente quais foram os desafios e as lutas que Paulo passou. Mas nós sabemos de cor muitas delas. Paulo foi açoitado, Paulo passou na deriva no mar, Paulo foi traído por irmãos da igreja, Paulo passou por inúmeras passagens que levaram muitas vezes ele ao desânimo. Mas ele escreve: não desanime. É porque ele sentiu na pele que muitas vezes ele se sentiu desanimado. Mas o Espírito Santo de Deus o renovou. E ele escreve para aqueles irmãos de Corinto para que eles não desanimem. Para que eles não desanimem. Paulo sofreu naufrágios, foi preso, açoitado, aleluia. Ele sabia o que era sofrer. Se teve alguém que soube o que era sofrer, esse alguém foi Paulo. E antes de Paulo, o próprio Cristo. Isaías prega Jesus, a vinda do Messias, do sofredor, aquele que pagaria com a própria vida a morte na cruz, aquele que sem pecado foi condenado e levado a uma cruz como vergonha do mundo. Mas nós não podemos esquecer, em todos os instantes que Cristo sofreu, ele não saiu dos braços do Pai. E todos os momentos que eu e você passamos por lutas e aflições, os braços do Pai continuam nos acobertando, continuam nos guardando, nos acarinhando e nos abençoando. Assim como Deus não abandonou o seu Filho, Ele também não nos abandona. Jesus Cristo, Ele tem uma palavra que eu acho linda. Cristo não prometeu aos seus seguidores maravilhas como o Evangelho é pregado hoje. Se nós assistimos muitas vezes os cultos das televisões, o que é pregado em muitas igrejas dá nojo. Dá nojo, porque eles pregam: venha para Cristo, você vai receber dinheiro, você vai ser poderoso, você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E Cristo pregou tudo ao contrário. Cristo falou para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ele não me prometeu conta bancária alta, ele não me prometeu chefia de empresas, ele prometeu o quê? Uma cruz. Pega e carrega, mas segue a Cristo, porque Deus vai te amparar. Ele não me prometeu moleza. Ele falou inclusive que a porta que leva aos céus, ela é estreita, ela não é escancarada, ela não é um portão imenso. Você não passa lá dando risada. Você vai passar talvez chorando muito, mas você entrará nos portões celestiais. Eu prefiro passar chorando nos portões celestiais do que sorrindo indo para o inferno, porque lá as coisas são eternas. Aqui o meu sofrimento pode durar um dia, como diz o salmista, uma noite, mas ao raiar o dia, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Posso chorar, mas Deus enxuga toda a lágrima. Em Lamentações de Jeremias fala que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos.
E fala também que as misericórdias do Senhor, elas não são de uma vez e acabou. Não, elas se renovam todas as manhãs, todo dia, todo dia, todo dia. Hoje você tem misericórdia, amanhã você vai ter misericórdia, depois da manhã você vai ter misericórdia. Hoje você pecou, amanhã Deus te perdoa, amanhã tem misericórdia nova para você. Então não desanime. Então levante a cabeça. O que o diabo quer é que você fique prostrado. O que o diabo quer é que eu me sinta jogado e abandonado pelo meu Deus, mas eu não fui. Deus falou que a minha mãe pode me largar, mas Deus jamais me abandonará. Muitas pessoas aqui são adotadas. Você fala, mas eu não tive nem meu pai, nem minha mãe me quis. Mas Deus te quis, Ele te deu vida, e Ele te tornou um filho adotivo, mas filho adotivo com os mesmos direitos daqueles que são filhos legítimos, aleluia. A adoção, como está escrito em Romanos, nós temos os mesmos direitos dos judeus, do povo de Deus. Nós somos também da descendência de Abraão. Deus falou sobre ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia! Você faz parte da família de Deus. Você hoje tem um sobrenome, não apenas aquele que teu pai te deu, a tua mãe te deu, você tem o sobrenome de Deus. Você é filho de Deus, aleluia! E isso o diabo não pode tirar de você. Ninguém pode tirar, luta nenhuma pode tirar. Aleluia. Lembre-se, essas são as palavras do Senhor para nós. Não fique prostrado, levante-se. Você vai falar, é fácil você falar porque você não está passando o que eu passei. Você não sabe o que é a minha vida. Como é que você fala isso? Você não sabe o que eu estou vivendo. Mas eu posso garantir, não é maior do que foi o sofrimento de Jesus. Porque eu sou pecador, e Cristo pagou um pecado que Ele nunca teve. Não existe injustiça maior, não existe peso maior do que você ser acusado de algo que você não fez. E Cristo se tornou maldição por amor a você. Você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Eu não sou. Mas Deus é todo poderoso na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Quero entrar propriamente dito na palavra, tenho mais 15 minutos aqui, 20 minutos no máximo. Eu quero entrar aqui falando que a primeira razão que Paulo nos dá, porque nós não devemos ficar prostrados, que nós não devemos ficar desanimados. Podemos até ficar, mas não para sempre. Lembre-se, as coisas são transitórias e passageiras. Nem todo problema que você está vivendo vai ser eterno. E nem toda alegria que porventura hoje você está vivendo vai permanecer na sua vida. Eu gosto da palavra, eu escutei uma vez, uma, duas, 3 vezes no máximo o pastor Aguiar pregar, mas uma palavra eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falava, olha, você que é crente, nós estávamos numa convenção, num momento de muita alegria, e falou, ó, eu tenho uma palavra para você está muito alegre? Todo mundo, eu estou. Falou, olha, quero falar uma coisa para você está alegre hoje, mas amanhã você vai chorar. Você fala, pô, mas que palavra de um pastor, falando que amanhã eu vou chorar. Mas ele falou, não fique triste, porque depois da manhã você vai sorrir de novo, porque depois da manhã você vai ser abençoado novamente. A nossa vida é assim. Então não fique estacionado no desânimo. Não, é isso que o diabo quer, que nós fiquemos, e reclamando, e chorando, e não passo para a depressão. Mas não é isso que o Senhor quer na minha e na sua vida. Ele quer que nós nos lembremos que nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro incalculável dentro de nós. Nós temos um poder, vai ser sobre isso que vai ser pregado lá no carnaval, né? O poder do Espírito Santo, né? Dinâmicos, é isso? Do dunamis, significa o quê? Poder da dinamite? É o poder do Espírito Santo. Eu te falo que esse poderzinho é muito maior do que várias bombas atômicas. É o poder do Espírito de Deus. E sabe onde ele está? Dentro de você e dentro de mim. Aleluia. Esse poder é tão grande que ele é capaz de perdoar os meus pecados, de santificar a minha vida. Ele é capaz de mostrar algo que eu não estou vendo pelos olhos carnais, mas ele pode abrir meus olhos e eu enxergar pelos olhos da fé. Esse é o poder que tem dentro de mim e dentro de você, e que não me deixará, nem a mim e nem a você, paralisado.
Amém? Uma primeira razão que Paulo nos dá, capítulo 4, versículo 4. Primeira razão é essa: nós temos um entendimento que outras pessoas não têm. Capítulo 4, versículo 4 fala isso. O Deus desta presente era perversa. Qual que é o Deus que hoje rege a humanidade? Quem pode falar? Satanás. E é Deus, bem, olha como está escrito na minha Bíblia, Deus com minúsculo. Porque Deus só existe um. É o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, não existe mais outro. Mas ele é considerado aqui pelo mundo também um Deus. O Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a primeira razão para que nós não fiquemos desanimados é essa: nós temos o entendimento que outras pessoas não têm. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele é cego espiritualmente. É como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, ela tinha dinheiro, ela tinha fama, ela tinha tudo. Mas vem o anjo da igreja, vem Deus, vem Cristo falando para o anjo da igreja, falou: olha, vocês são pobres, cegos e nus. Mas como? A igreja é rica. Os membros da igreja são milionários. Como que você fala que vocês são cegos? Se o Espírito não abrir os vossos olhos, vocês são cegos, pobres e nus. Se nós ficarmos baseados somente naquilo que nós vemos, nós somos como os descrentes, como está relatando Paulo aqui. E Paulo fala para aqueles irmãos de Corinto: olha, vocês não são como eles. Deus tirou a cegueira que vocês tinham nos olhos. Agora vocês têm entendimento que vocês têm um Deus que age por vocês. Por isso não desanime. Então a primeira razão seria essa: não entre em desânimo, não fique em desânimo. Você pode entrar, mas não permaneça. Lembre-se, você tem Deus por você. Aleluia. Eu ouvi certa vez, eu vou ser bem rápido nessa ilustração. Eu vi certa vez um pastor pregando, e ele falou que Martinho Lutero, todo mundo conhece quem foi Martinho Lutero, foi aquele que Deus usou para fazer a reforma da igreja protestante. Ele era um padre e que foi contra as heresias que existiam na igreja católica, onde que as pessoas compravam o direito de entrar no céu com dinheiro. Existia uma série de heresias, e esse homem foi usado por Deus para se levantar contra isso, e ali surgiu a igreja protestante. Mas diz que após aquela batalha, você dá para imaginar o que Lutero foi perseguido? Tiago, dá para você ter em mente o que perseguiram aquele homem? Ele era poderoso na igreja católica, e de repente ele se levanta contra o clero católico, e ele se casa, ele passa a ter uma vida de um cristão, de um crente, e diz que certa feita ele estava muito desanimado, porque a pressão era muito grande, e ele ficou muito triste. Ele teve um momento de tristeza profunda. Mas aí a esposa dele, o que ela fez? Inspirada por Deus, ela se vestiu de preto. Quem aqui sabe que o preto é o símbolo do luto? Eu era lá em São Paulo, e eu tinha muitas vizinhas, amigas, familiares, que quando perdiam um ente querido, ficavam às vezes um tempão de preto. Tinha uma amiga nossa, a minha mãe lembra, a dona Hilda, também chamava-se Hilda. Ela perdeu um marido nova, com 30 e poucos anos, 40, eu lembro que eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, quando morreu esse homem, e ela nunca mais usou uma roupa clara. Enquanto eu a conheci, anos, ela vestia luto completo. E a esposa de Martinho Lutero, ela apareceu lá na sala dele, ou na cozinha, não sei onde ele estava, toda de preto, e com a cara fechada. Aí Lutero virou para ela: mulher, o que você tem? Ela falou: Deus morreu. Lutero olhou, pensou: que resposta que eu vou dar para essa mulher? Deus não morreu. E ele fez um sermão imenso, começou a escrever e fez um sermão, e chegou perante a mulher e começou a pregar: olha, Deus não morreu porque Ele é vivo, porque Ele é eterno, Ele não tem começo, Ele não tem princípio, não tem fim, Ele é o alfa, o ômega. E ali defendeu várias teses para falar que Deus não havia morrido. Aí a mulher dele tira aquela
vestimenta preta e falou: olha, essa palavra que você falou não é para mim não, é para você. Eu sei que Deus não morreu, mas e por que você está tão triste assim? Por que você está tão desanimado? Se Deus está vivo, se Deus é tão poderoso quanto você falou para mim, se Deus age e agirá eternamente, por que você está tão desanimado? Aí Lutero caiu em si e falou: você tem razão, não há motivos para que eu fique nesse estágio. E ele se levantou, tirou aquela sisudez do seu rosto e passou a esperar no Senhor o escape da sua vida. Talvez nós tenhamos que fazer como Lutero. Talvez alguém tenha que chegar para nós e falar como essa mulher de Lutero falou para ele. E hoje eu estou fazendo esse papel aqui, para você e para mim, falando: levanta, o teu Deus está vivo, não está morto. O teu Deus está vivo. O teu Deus tem poder, o poder de levantar você dessa tristeza que você está. Você tem que crer. Você não crê no que você vê, você crê naquele que sustenta a tua fé, naquele que você deposita a tua fé. Aleluia! Essa é a primeira razão. Então, nós temos que ter entendimento que essas outras pessoas não têm. A segunda parte, segunda razão, eu queria só confirmar, eu fui procurar um versículo na Bíblia onde fala que nós temos esse entendimento. Em 1 João, vai lá para 1 João, irmãos, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. O apóstolo João escreve no versículo 20 da sua primeira carta, ele escreve da seguinte maneira: da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então, você hoje tem entendimento, você não é como um descrente. Se você tem Cristo no teu coração, o Espírito Santo já te deu o entendimento. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem a mente de Cristo, você tem a inteligência de Cristo. As Escrituras são reveladas para nós pelo Espírito Santo de Deus. Não é por estudo, não é por nada, é pela revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo falou uma parábola certa vez, de que muitas vezes nós pregamos a palavra, ou semeamos a palavra, em vários tipos de solo. Ele cita ali vários tipos de solo, solo rochoso, e um do tipo de solo que ele usa é o solo cheio de espinhos. Solo cheio de espinhos fala que a palavra ela é boa, ou seja, o evangelho é tremendo, é poder, é poderoso para a salvação, mas ele pode ser semeado. Eu posso ter colocado a semeadura dessa palavra num terreno cheio de espinhos, e Jesus pregando aquela parábola, ele fala que se os espinhos são muitos, a palavra pode começar a germinar, mas os espinhos a sufocam e ela morre. Então eu tenho que lembrar que a palavra de Deus na minha vida tem que ser lançada numa terra fértil, não rochosa e nem espinhenta, cheia de espinhos. E precisa ser lançada num local onde ela tenha a possibilidade de frutificar, porque você teve nova vida para que você dê fruto. Você, irmãos, não se tornou cristão, filho de Deus, para ficar tocando harpinha no céu. Você se tornou um filho de Deus para ser atuante na igreja do Senhor nos dias de hoje. E a palavra de Deus, Paulo usa isso de forma bastante clara, que cada um de nós recebeu pelo menos um talento. Você pode não ter recebido 3, 4, 5 talentos, mas pelo menos um talento você recebeu. E todos os talentos, eles devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O único talento que Deus nos dá e que edifica somente a nós é o falar em línguas. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a minha vida, eu não edifico a vida de ninguém. Mas todos os outros talentos que Deus me deu, a mim e a você, têm uma única finalidade: produzir frutos para a edificação do corpo de Cristo. Então não fique prostrado, não. Você tem que produzir.
Não adianta você ficar em terreno cheio de espinhos. Deus te colocou numa terra boa. Então cresça e frutifique e dê fruto. Não fique prostrado. Irmãos, hoje eu não tinha vontade de pregar. Estou com a minha filha no hospital. Ontem ela tirou uma tireoide. Suspeita de câncer. Ficou 6 horas numa mesa de operação. Eu vou sair daquela igreja correndo e vou dormir com ela essa noite no hospital. Eu não tinha vontade de estar aqui. Estava me sentindo desanimado. Mas aí o Espírito Santo me falou, não, você vai pregar e você vai ficar desanimado? O pastor me falou ontem, Zé Roberto, se você não quiser, eu me viro, eu prego, fica em paz. Ele sabe o que nós estamos passando. Eu falei, não, eu fui regenerado, eu nasci de novo, recebi dons, e é para ser usado, é para frutificar. Então eu saio daqui correndo, vou lá e ainda dá tempo de eu ficar com ela. O que você está fazendo? Você está prostrado? Eu te dou um chacoalhão hoje pelo Espírito Santo de Deus, não por mim mesmo. Se levanta. Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. Enquanto você tiver fôlego de vida, você vai ser usado pelo Senhor. Amém? A segunda razão para vencermos o desânimo é quando sabemos que o poder que opera em nós não é nosso, e sim de Deus. Versículo 7, volta lá, irmãos. Volta lá no capítulo 4, versículo 7. Correndo, temos escrito assim pelo apóstolo Paulo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. Aleluia. Então esse poder, na minha e na sua vida, não se gabe dele, não fique cheio de si, mas resplandeça a glória de Deus. Deixa a luz de Deus brilhar através da tua vida. Não é você que brilha, é o Espírito Santo de Deus através de você. Nós não somos vagalume, não temos luz própria. A luz que vem em nós, ela é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. No versículo 18, lá em voltando na carta de 1 João capítulo 5, versículo 18 agora, está escrito assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Existem muitos crentes que têm mais medo do diabo do que do próprio Deus. Tem muito crente, irmãos, que tem temor quando se fala do poder do diabo. Mas nós devemos temer muito mais e tremer diante do poder do Deus Todo-Poderoso. Porque o diabo não tem poder de te tocar, como está escrito na palavra de Deus. Palavra aqui que João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala que o diabo só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele não é Deus, só o nosso é Deus. Amém? Ele não tem poder para te destruir. Ele não tem poder para destruir. Você fala, pode tirar minha vida? Pode, mas eu vou para o céu. Paulo falou que o viver aqui nesse corpo é Cristo, mas que melhor é morrer, é lucro. Então, quando você fala, poxa, o diabo venceu, não. Quem venceu foi Cristo. Você vai ter eternidade com Ele. Você estará eternamente nos braços do Pai, onde não há mais dor nem sofrimento. Aleluia. Essa é a segunda razão. A terceira razão, eu vou correr aqui para ganhar tempo. Tem muito mais coisas para a gente falar, mas eu quero ganhar tempo. A terceira razão para vencermos o desânimo é quando sabemos que o poder que opera em nós não é nosso e sim de Deus, é o que eu já falei. Aleluia. Versículo 8 e 9 agora, irmãos, dando sequência lá, voltando em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Sofremos pressões de todos os lados, olha o que Paulo fala. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Oh, glória a Deus. Pode acontecer de tudo com você. Pode perder a vida? Pode. Mas você não morre jamais, porque o crente não morre. O crente é promovido aos céus. Aleluia. 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 O diabo nunca vence. O diabo nunca vence. A palavra final é Deus.
A palavra final é de Deus. Os capítulos a ser escritos da tua vida, a caneta está na mão de Deus, não no diabo. Ele é que vai escrever os últimos capítulos. E o último capítulo que eu espero que Deus escreva sobre a minha vida é: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Receba a coroa e goze da eternidade na minha presença. Amém? Glória a Deus. Terminando. Essa é a terceira razão. A quarta razão, para que nós não, apesar dos sofrimentos, nós temos a promessa da vida eterna nos céus. No capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: 14, irmãos, temos certeza que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará, com ele nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graças para a glória de Deus. Aleluia! Então, o final é vitória na tua vida. A última palavra de Deus é os céus para você e para mim. E não existe tesouro maior, não existe desejo maior, não existe alegria maior. Você pode ganhar na loteca 300 vezes, você pode ser o dono de tudo, você pode ser tudo. Você vai para o mesmo lugar que todos vão, para baixo dessa terra, vai virar pó. Mas se você tiver a Cristo no teu coração, você tem a tua entrada nas mansões celestiais. Essa é a glória. Não tem motivo para nós desanimarmos. Não existe, seja de ordem física, seja de ordem monetária, seja de ordem sentimental. Nós sofremos com sentimentos, com a solidão, com uma série de fatores. Nós somos humanos, frágeis, vasos de barro. Mas a promessa é para mim e para você. O tesouro continua dentro de mim e de você. Aleluia, é o poder do Senhor. Aleluia, e a quinta e a última razão. Eu preciso correr, eu preciso pregar rápido, porque eu tenho que sair correndo. Mas a quinta razão é o versículo 16. Está escrito assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições, leves e passageiras. Olha quem escreve isso, olha quem escreve isso, aquele homem que o povo olhava para ele e falava: ele está falando isso, mas ele é louco. Ele fala que é leve e momentânea. Levou não sei quantas vezes, 39 açoites, 40 menos 1, 5 vezes. 5 vezes, é brincadeira. 5 vezes 40 são 200, né? Menos 5, 195 açoites nas costas. Tiago, dá para aguentar? Dá para você sair dando risada? Depois mostrando as cicatrizes que ficaram nas suas costas do chicote dos romanos? E ele fala: não desanime. É o mesmo cara que escreveu isso. É a mesma pessoa que passou todas aquelas aflições. Chicoteado 195 vezes, açoitado outras tantas, apedrejado, passando por sufocos imensos, roubado, enfim, uma série de... Você pode depois procurar e ler a palavra de Deus. Todas as intempéries que o apóstolo Paulo passou foram inúmeras, aleluia. Lá no capítulo 2, segundo Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, você vai ver Paulo falando dos açoites, das madrugadas na deriva de mar, etc., dos assaltos pelos desertos. Você vai ver todo o sofrimento daquele homem. Ele relata ali no capítulo 11, versículo 23 a 28. Mas ele também escreve tudo isso, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, oh glória. 195 açoites no meu lombo, cicatrizes que nunca mais vão sair, as costas rasgadas que nunca mais vão fechar aquelas marcas. E ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não ficou prostrado, irmãos. Não ficou prostrado nem quando todos os crentes o largaram e ele ficou sozinho perante o tribunal romano. Ele falou: todos me abandonaram, mas Deus sempre esteve ao meu lado. Desanimado, posso passar por momentos de desânimo, mas para sempre, nunca. Eu não nasci para ser uma pessoa desanimada. Enquanto tem fôlego de vida,
Deus se manifesta na minha e na sua vida. Então, a quinta razão, para vencermos o desânimo, temos que ter consciência que interiormente estamos sendo renovados, como o apóstolo Paulo fala aqui. Estamos em construção. A pastora Lídia gostava muito de pregar sobre isso. Eu falava Lídia, mas ela pregava, depois eu gostava de contra-argumentar contra a pregação dela em conversa. Eu falava, mas Lídia, para mim é muito difícil aceitar muitas coisas. Ele falava, filho, você está esquecendo que você está em construção, você não está pronto ainda. Para você é difícil entender, passar por luta, problemas, mas lembre-se, você não foi glorificado ainda, o teu corpo não foi glorificado, só vai ser glorificado quando Cristo voltar a buscar a sua igreja. Até lá você está sendo construído. Deus está colocando tijolinho na minha e na sua vida todos os dias. E a construção só terminará quando o Senhor voltar a buscar a sua igreja. E nós tivermos um corpo glorificado e que não estaremos mais sujeitos ao pecado. Amém, irmãos? Então, para terminar, essa é a palavra. No versículo 16, ele fala, não desanimados. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Portanto, o que nós devemos fazer quando o desânimo bater na nossa porta, quando ele vem igual uma flecha sobre a tua vida? No versículo 7, 17 e 18 tem que ser uma verdade. No versículo 18 ele fala assim, sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem, eles são eternos. Mude o foco da tua visão. Não olhe o problema, olhe para Cristo. É fácil falar. Não, é fácil falar, é difícil viver, mas quem vai te ajudar é o Espírito Santo do Senhor. Fica de pé, nós vamos orar. Eu espero que essa palavra possa ter falado ao teu coração como falou no meu. Nós vamos cantar depois o hino, como nós fazemos comumente, mas nós queremos aqui orar nessa noite. Orar pela minha vida, orar pela sua, orar por esses pedidos que foram colocados aqui no YouTube. Tem várias pessoas assistindo aqui o culto nessa noite. Eu gostaria que nós, agora nesse momento, orássemos sobre aquilo que nós pregamos. O que você ouviu nessa noite aqui. Você ouviu que mesmo que você esteja passando por lutas, não coloque os seus olhos fixos nessa luta. Coloque os seus olhos fixos em Jesus. Nós temos irmãos aqui com câncer na igreja, que vão ter que tirar órgãos aqui agora, sacrificar uma parte do corpo, e se ele for olhar, ou ela for olhar só para isso, ela vai ficar desanimada. Mas se ela colocar os olhos, e eu colocar os olhos em Cristo, eu posso ficar sem uma parte do meu corpo, eu posso perder minha vida, mas se os meus olhos estiverem fixos no meu Deus, eu tenho a promessa que eu estou com Ele todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, e eu estarei com Ele até após a morte. Aleluia. Então, irmãos, mude o foco da tua visão, centralize na pessoa de Jesus Cristo. Você está pronto a orar? Você está passando por lutas? Você está passando por problemas? Aqui eu vejo aqui vários irmãos colocando muitos pedidos aqui de oração. Vários irmãos que estão nos acompanhando, Dimas, Roger, tem uma série de irmãos que estão pedindo aqui oração. E eu vou orar como um todo por cada um deles. Coloque diante do Senhor a tua família, coloque diante do Senhor a tua dificuldade, coloque diante do Senhor o gigante que está diante de você e fala que ele vai cair, em nome de Jesus. Fale como Davi falou, eu vou contra ti, ó Golias, não em meu nome, eu sou apenas um garoto, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e vou cortar a tua cabeça. Você vai morrer, eu vou cortar a tua cabeça. Que o Senhor possa colocar essa fé que colocou no coração de uma criança, que lutava não pelas forças dele, mas pelas forças do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo teu poder, pela tua glória, pela tua graça, nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz, ela opera, Senhor, nos nossos corações, ela tem poder de alcançar os corações, e existe aqui, Senhor, inúmeros pedidos de oração, existem irmãos que estão aqui passando por dificuldades terríveis, e o desânimo tem vindo sobre nós, tem nos abatido, tem nos deixado prostrados muitas vezes, envergonhados, às vezes por causa do nosso pecado.
envergonhados, porque nós falamos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso e passamos por enfermidades, passamos por perdas financeiras, passamos por momentos de quebras de relacionamentos, casais são ali desfeitos e nós sentimos vergonha, falamos, mas que é isso? Quem é o nosso Deus que permite isso? E hoje a tua palavra nos diz que nós não devemos ficar prostrados, não devemos ficar desanimados, antes devemos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, transforma a situação das nossas vidas. As lutas transforma em bênçãos. As tuas promessas, Senhor, transforma em cumprimento. Aleluia. Oh Senhor, que nós possamos olhar pelo vale de ossos secos e olhar ali, Senhor, não os ossos secos, mas sim um exército cheio de carne, cheio de vida, cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Oh Senhor, ajuda-nos. Abra, Senhor, a nossa mente, abra os nossos olhos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que nós não podemos ver com os olhos carnais. Abra, ó Senhor, acrescenta a fé, como os apóstolos um dia pediram a Jesus. Ó Senhor, acrescenta a nossa fé. Nós te pedimos também hoje, acrescenta a nossa fé, para que possamos crer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tem todo o poder sobre os céus e a terra. Oh, aleluia. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, e nós agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, para Jesus, para o Senhor, Senhor, aleluia. Oh, vamos cantar louvores ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinha, declaremos ao Senhor, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei, Oh glória. todavia Aleluia. me alegrarei, todavia
oração. E nós oramos aqui. Nós temos o irmão Eurípides que está ouvindo. A Rita, a sua esposa, tem passado por cirurgia, muitas dores. Nós oramos para que o Senhor também a visite. Nós temos a Monique, nós temos a Nilce, nós temos aqui a Denise, a irmã Denise, a Sheila, a Sandra. Nós temos aqui a Dani, temos o Danilo, a Silvia, o Dimas pede oração pela Dona Mercedes, pelo Alexandre, pelo Raul, pela Odete, Sara, Juliana, pelos empresários, pela vida dele. Nós temos aqui o irmão pede oração pelo seu sogro, Josué, o Samuel pede oração pelo pai da Andréia e também pelo filho dele. O Samuel pede oração pelo Guilherme, por saúde. A minha filha está escutando o nosso culto lá no hospital, está aqui também, está agradecendo a Deus, está assistindo o culto lá no seu quarto, no hospital. Amém. Nós louvamos a Deus por todos os seus irmãos. Nós já oramos e cremos que o Senhor tem poder de visitar a cada um deles. O Senhor é bom. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sair alimentado, que o Senhor vai te dar uma semana abençoada. Você pode crer que Deus vai abençoar a tua semana. Você pode crer que o Senhor, mesmo passando por lutas, vai estar com você, aleluia. Glória. Que você não vai estar sozinho e que a bênção do Senhor te acompanhará onde quer que você colocar a planta dos seus pés. A bênção do Senhor ali, ela é ordenada, aleluia. Oh, glória a Deus. Levante as tuas mãos. Oh, Senhor, que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a igreja, ou sobre a face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, irmãos. Não vai embora antes de cumprimentar o irmão, dar um abraço em cada um deles. E uma semana abençoada para cada um de vocês. Amém.